Impeachment é a união em inglês de pêssego com menta? É um pêssego com gosto de menta? Ou é uma menta com gosto de pêssego? Sério? Eu sabia que ia ser muito ruim. Cabelo Tá pra fora aqui, ó. Gente, eu sempre tenho um cabelinho que insiste em sair. Vou chamar ele de Ernesto Araújo. Insiste em sair! Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bom, se você não entendeu a piadinha, não perdeu nada, deixa pra lá, foi um trocadilho infeliz em inglês, mas para explicar um instituto que é muito robusto, que é o Instituto do Impeachment, que todo mundo tá falando agora. Mas, antes de mais nada, se inscreva no canal para fazer parte dessa família de brasileiros bem instruídos. Agora todo mundo vai saber quais são os seus direitos. O impeachment, ele é um processo político-criminal instaurado no Congresso para apurar se um presidente, um governador, um prefeito, os ministros do STF, esses funcionários públicos de cargo alto, se eles cometeram algum crime, seja crime comum, crime de responsabilidade, se eles estão ameaçando o que dispõe a nossa Constituição, as nossas normas, enfim. É quando alguém faz uma baguncinha ali na função pública. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase 1000 bandidos pro caixão. A qual foi eleito para exercer. E denúncia remete a crime, como eu disse, referente a um grave delito ou uma má conduta. Aí você me fala, Tabata, então vamos impeachmentar o Congresso todo? Quase isso. E cabe ao próprio Senado imputar a pena àquele que foi condenado. Então, se no processo de impeachment for concluído que realmente houve essa conduta, aí ele vai ser destituído do cargo, ele vai sair do cargo e ficar inelegível por 8 anos. E a punição, ela varia de país para país. Agora vai virar até um momento cultura aqui. Ela varia de país para país. Em países que são parlamentaristas, vários países da Europa, por exemplo, tem o que chama moção de censura, que é quando os parlamentares eles perdem a confiança no caso do presidente, do primeiro-ministro, do governante em si ali. Então, essa moção de censura acaba tirando ele porque ele deixou as pessoas que trabalham com ele, que são os parlamentares, com uma certa desconfiança, falta de credibilidade, enfim, acaba mexendo na estrutura do governo. Não só repercussão geral aqui, que tem toda essa moção do próprio povo. E a primeira vez que isso ocorreu foi na segunda metade do século XIV, por causa do Lord Latimer, que ele deve ter feito uma cagada muito grande, porque foi com ele que aconteceu o primeiro processo de impeachment do mundo, movido pela Câmara dos Comuns, que é o parlamento inglês, porque ele tava ali, tava um grande risco de acontecer uma guerra civil, enfim, foi o primeiro impeachment. Ai, Tabata, mas aqui no Brasil nada disso funciona, só funciona lá fora. Pera lá, antes de falar, você precisa saber aquilo que você tá falando. Eita! No Brasil, o processo do impedimento, que é o impeachment, ele pode ser movido por qualquer cidadão, desde que ele porte o título de eleitor, que ele possa exercer os direitos de eleitor dele. E claro, isso remete a ser maior de 16 anos. E é feito com um documento formal, é tudo bonitinho, não é uma cartinha de tira ele daí. Não, é um negócio formal, você tem que explicar, apontar qual crime que se enquadra, juntar as evidências, fundamentar. Por isso que normalmente é movido por pessoas que militam na área de direito, trabalham com direito, né? Seja advogado, seja políticos, o pessoal de cargo público e assim vai. Mas qualquer cidadão pode dar entrada. E para isso, vamos agora criar uma linha do tempo. Primeiro, você tem que dar entrada desse pedido na Câmara dos Deputados, nesse formato que eu expliquei, caracterizando qual o crime que o dito cujo se enquadra. Segundo, o presidente da Câmara vai analisar se tem fundamento, se o pedido está completo, se ele deve ser analisado ou se ele deve ser arquivado. Terceiro ponto, se o acolhimento do presidente da Câmara for favorável, ele manda lá para os deputados federais. Quarta etapa, os deputados recebem o pedido, marcam 10 sessões para fazer as votações e nesse meio tempo é quando o presidente da República pode apresentar eventualmente
eventual defesa. Quinta fase é quando tem de fato a votação na Câmara e, se for aprovado por 2/3 dos deputados, eles mandam essa votação para o Senado. Essa aprovação da Câmara para o Senado é o suficiente para afastar o presidente por 180 dias do mandato. Então ele para de presidir por 180 dias. E aí vem a sexta etapa da nossa linha do tempo, que é quando tem a votação pelos senadores, é presidida pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que tá redundante, mas ele que organiza a votação para saber se vai rolar mesmo o impeachment ou não. E aí a gente parte para o sétimo e último ponto da nossa linha, que é quando o presidente é condenado e aí ele é tirado do cargo de presidente, assume o seu vice e ele se torna inelegível em regra por 8 anos. E esse processo, essa linha que a gente desenhou para vocês é quanto ao presidente, porque é o que tem gerado mais dúvidas. Até porque o Bolsonaro tá com 70 pedidos de impeachment engavetados e tem muita gente com dúvida. Por que engavetou? Em que etapa parou? Parou na etapa que o presidente da Câmara recebeu e ainda não analisou se deve mandar para os deputados federais ou não. Entre a etapa 2 e 3 da nossa linha. Agora, quando é um ministro que tá sendo impeachmentado, vamos usar esse termo aí, que tá tão popular. Quando é ele que é impeachmentado, nessa etapa que manda para os deputados federais, na verdade manda a análise do processo para uma comissão que é formada dentro do Senado e aí é avaliado em 10 dias, tem todo um procedimento próprio, diferente do presidente. Se vocês tiverem interesse em saber como funciona, deixem nos comentários. Esse vídeo a gente acabou focando no presidente porque, por ser uma medida extrema, acaba sendo usada com os cargos mais altos. Os ministros, eles acabam sofrendo pressão e muitas vezes eles pedem para sair antes mesmo de começar de fato o impeachment. E aí o Paulo até me perguntou uma coisa interessante, mas e se é contra o presidente da Câmara o pedido de impeachment? Quem que julga isso? Ele vai engavetar, porque é contra ele e vai falar, não quero, né? E vai engavetar. Não, nesse caso ele é parcial, ele é impedido de fazer esse crivo. Então quem assume é sempre quem está abaixo dele. Tudo na política é assim. Se é contra alguém que tá na cabeça e essa pessoa ela não pode julgar por ser parcial aquele julgamento, é a pessoa que está abaixo que assume as funções dela para presidir a votação, enfim, até se resolver se de fato vai ser impeachmentado ou não. E tanto funciona no Brasil que já aconteceu 3 vezes. A primeira delas foi 5 anos logo após da publicação da lei do impeachment. A publicação foi em 1950 e aí em 1955 o Carlos Luz e o Café Filho acabaram sofrendo com esse processo de impeachment. É que tem gente que não considera que foi impeachment porque no caso deles a votação aconteceu em horas. Câmara e Senado se reuniram, votaram em horas, não deu prazo nem para eles se defenderem e decretaram ali o impeachment, porque estava em risco de guerra civil, foi uma coisa urgente, então como não respeitou o passo a passo da lei de impeachment, tem gente que considera que não foi. O segundo caso foi o nosso queridíssimo, só que não, Fernando Collor, em 1992, em que ele renunciou logo antes dele ser condenado, então ele viu que o negócio ia azedar, pulou fora, mas isso não impediu ele de ser condenado e se tornar inelegível por 8 anos. E por último, também a nossa maravilhosa, ela é maravilhosa nos memes. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. A Dilma, em 2016, ela também sofreu impeachment, só que com ela não teve essa proibição de ser elegível por 8 anos. Por quê? Também não sei. Rolou a votação lá no Congresso e decidiram que ela não seria inelegível, com base na Constituição Federal frente à lei do impeachment. Aí tem que fazer um juízo de valor do que pesa mais. E por que isso tudo virou uma polêmica do que é o impeachment, do Bolsonaro? Ele tá batendo recorde de pedidos de impeachment engavetados, que foram... Até o Alexandre Frota foi quem apresentou o pedido 70 aí. Então, tá feia a coisa. Tá acontecendo isso com os ministros também. Recentemente, agora o Ernesto Araújo pediu para sair, mas estavam já colhendo as assinaturas para pedir o impeachment dele. Já pro Alexandre de Moraes, já tem cerca de 3 milhões de assinaturas nos pedidos. Então, assim, a coisa ali tá pressionando. O Ernesto Araújo, por exemplo, ele saiu quando ele percebeu que o negócio ia
feder pro lado dele, porque ele é o nosso lindo, maravilhoso também ministro das Relações Exteriores. E tudo que ele fez no mandato dele foi tudo menos tratar das relações exteriores. Ele criou um clima ruim com a China, ficou chamando de comunavírus. Ele fez várias coisas que trouxeram riscos para o Brasil. Então, quando eles fizeram esse pedido de impeachment dele, que estavam recolhendo assinatura, não deu tempo ainda de dar entrada, estavam apontando, por exemplo, 3 infrações, só para vocês visualizarem o que causaria um impeachment de um ministro. Esses atos de hostilidade contra a China, agir contra a função pela qual ele deveria agir, que é de relações exteriores, principalmente no início da pandemia, e por último, dificultar a vinda de vacinas e cuidado com a saúde pública aqui dentro do Brasil. Então já iam pedir. Ele pediu para sair mesmo, foi tipo BOP. Pede pra sair! Pede pra sair! E afinal, o impeachment, ele é bom pro país? Gente, tudo... Aí vem a palavra de advogado, depende. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. O lado bom é que a gente tem o alívio de ver a justiça sendo feita a partir do momento que a gente tira um político que tá fazendo cocô na função dele e tem aquela alívio, ai, agora saiu, vai parar de causar. E tem o lado ruim, que é ser usado como uma estratégia dos partidos políticos para bagunçar um pouquinho a nossa estrutura governamental. Porque dentro do Congresso, a partir do momento que você derruba alguém que é de um partido, o outro partido acaba se fortalecendo. E assim é lá dentro. Uma andorinha só não faz verão. Então não adianta a gente tirar, como eu havia dito, não adianta tirar a cabeça se o corpo ali tá brigando. Pensa comigo, você tem uma grana preta para investir numa empresa. Aí você tem 2 opções de empresa. Uma empresa que é bagunçada, cada hora é cada um que manda, uma ordem em cima da outra, os cargos são estruturados por costas quentes, por afinidade, e aí você tem aquela instabilidade de não saber nem com quem fala. Ou você vai investir numa empresa estruturadinha, que os cargos são feitos por meritocracia, que a ideologia da empresa é a mesma há muito tempo. Você vai sentir mais segurança. Você já sabe com quem você vai falar, como você vai falar e o que a pessoa vai fazer. Traz uma previsibilidade e previsão remete à segurança. Essa empresa que tem a meritocracia é no caso do nosso governo. A gente busca um governo em que num lado tem meritocracia, no outro, dentro do governo, tem a representatividade. A partir do momento que a gente elege os políticos, elege o pessoal que tá lá dentro, a gente espera que eles executem aquilo que eles prometeram e que a gente conta que eles façam. Então, espelhar essa situação de empresa, a partir do momento que tem um impeachment, o mundo lá fora, inclusive, quem investe no Brasil, quem tem relações comerciais com o Brasil, enxerga o Brasil muito mais como a empresa bagunçada do que a empresa estruturada. E isso porque o impeachment pode ser usado como estratégia dos partidos. Então, essa coisa de tirar os vilões do governo, a gente tem que se preocupar sim, tanto com a imagem que nós aqui dentro de casa temos da nossa estrutura, quanto do resto do mundo tem perante a nós. Achou interessante o vídeo? Compartilha naqueles grupos de WhatsApp que rola aqueles debates construtivos. E claro, segue a gente no Instagram, tanto no perfil do canal quanto no meu pessoal, que tem dicas diárias sobre os seus direitos. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.